James Webb descobre galáxias que quebram as teorias modernas. E se toda a nossa concepção sobre o que é o universo e a galáxia mudasse de uma hora para outra? Qual seria a verdade sobre a formação de tudo ao nosso redor? Mesmo que os anos passem, as teorias que nos foram ensinadas continuam sendo questionadas. E agora, com a nova descoberta do James Webb, as nossas teorias podem mudar. A NASA construiu o telescópio espacial James Webb para vagar pelo universo distante. Nas 2 semanas desde que as primeiras imagens e dados científicos de Webb se tornaram disponíveis para os astrônomos, eles identificaram uma série de galáxias, incluindo várias candidatas que podem ser as galáxias mais distantes já vistas. A imagem de Webb mostra uma multidão de galáxias brilhando no universo distante, apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang, 13,8 bilhões de anos atrás. As imagens incrivelmente nítidas do telescópio quebraram os conceitos dos astrônomos sobre o início do universo. O astrônomo Jehan Carteltap, do Rochester Institute, disse que eles tinham apenas em mente uma possível ideia sobre essas galáxias. Mas agora, esses detalhes estão surpreendendo a todos. Nisso, os astrônomos aprenderam algumas coisas com as primeiras observações trazidas pelo James Webb. O James Webb detecta a luz infravermelha, e com a expansão do cosmos, que estende a luz para comprimentos de onda mais vermelhos, o telescópio é adequado para detectar galáxias que se formaram no início da história do universo. Em seus primeiros programas de observação, que começaram em junho, Webb descobriu muitas galáxias distantes, que estão além do alcance de outros observatórios, como o telescópio espacial Hubble. Segundo Richard Ellis, astrônomo na University College London, isso sugere que existem galáxias lá fora, além do que vimos com o Hubble. A era das primeiras galáxias começou no, abre aspas, amanhecer cósmico, fecha aspas, cerca de 250 milhões de anos após o Big Bang, quando as primeiras estrelas se formaram e iluminaram o universo. Gerações posteriores de estrelas se acumularam em galáxias, que são os fracos bolsões vermelhas, que o Webb está começando a descobrir. Muitas das imagens do Webb estão cheias de galáxias nunca antes vistas no universo distante. Carteltap afirmou que quase não há espaço vazio que não tenha algo. Um estudo vasculhou dados de muitos dos campos de galáxias distantes que o Webb observou até agora, para analisar a taxa em que as estrelas se formaram no universo primitivo. Ele encontrou 44 galáxias anteriormente desconhecidas, que remontam a dentro de 300 milhões de anos do Big Bang, combinado com 11 galáxias previamente conhecidas. Os resultados mostram que havia uma população significativa de galáxias formando estrelas no universo primitivo. A equipe responsável, liderada por Caolan Donnan, da Universidade de Edimburgo, no Reino Unido, escreveu em um artigo que os resultados reafirmam o enorme potencial dos próximos estudos do James Webb para transformar nossa compreensão do universo. As galáxias primitivas são muito complexas e contradiz as teorias. As galáxias distantes do James Webb também estão se revelando terem mais estruturas do que os astrônomos esperavam. Um estudo da primeira imagem de campo profundo do Webb encontrou um número surpreendentemente grande de galáxias distantes, que têm a forma de discos. Usando o Hubble, os astrônomos concluíram que as galáxias distantes têm formas mais irregulares do que as próximas, que, como a Via Láctea, muitas vezes exibem formas regulares. A teoria era que as primeiras galáxias eram mais frequentemente distorcidas por interações com galáxias vizinhas. Mas as observações do Webb sugerem que,
existem até 10 vezes mais galáxias distantes em forma de disco do que se pensava. Segundo Alison Kirkpatrick, astrônoma da Universidade do Kansas, com a resolução de James Webb, somos capazes de ver que as galáxias têm formas de discos muito mais cedo do que pensávamos. E isso é um problema, porque contradiz as teorias anteriores da evolução das galáxias. Isso é algo que deverá ser estudado para ser descoberto e explicado. Outro estudo sugere que galáxias massivas se formaram mais cedo no universo do que se sabia anteriormente. Uma equipe liderada por Ivo Labbe, da Universidade de Tecnologia de Swinburne, em Melbourne, Austrália, relata ter encontrado 7 galáxias massivas no campo CEERS. Os cientistas escreveram que as regiões centrais de pelo menos algumas galáxias massivas já estavam em grande parte no lugar 500 milhões de anos após o Big Bang, e que a formação de galáxias massivas começou extremamente cedo na história do universo. Um estudo analisou as observações do satélite do, abre aspas, meio-dia cósmico, fecha aspas, o período de aproximadamente 3 bilhões de anos após o Big Bang. Foi quando a formação estelar atingiu o pico no universo e a maior parte da luz foi criada. Rand Suess, astrônomo da Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, comparou imagens do Hubble das galáxias ao meio-dia cósmico com imagens do Webb das mesmas galáxias. Nos comprimentos de onda infravermelhos detectados pelo Webb, a maioria das galáxias massivas parecia muito menor do que nas imagens do Hubble. Segundo Suess, isso potencialmente muda toda a nossa visão de como os tamanhos das galáxias evoluem ao longo do tempo. Os estudos do Hubble sugeriram que as galáxias começam pequenas e crescem ao longo do tempo, mas as descobertas do Webb sugerem que o Hubble não tinha a imagem completa e, portanto, a evolução galáctica pode ser mais complicada do que os cientistas previam. Com o Webb apenas no início de mais de 20 anos de trabalho planejados, os astrônomos sabem que tem muitas mudanças pela frente. Dentre as várias galáxias que foram aparecendo, começaram pesquisas para descobrir qual delas era a mais antiga. Agora, parece que finalmente ele conseguiu encontrar uma galáxia que pode dizer que é a mais antiga já registrada até o momento. Em um estudo publicado pela Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, mostrou que a CEERS 93316 é a mais antiga. Estima-se que ela foi formada cerca de 250 milhões após o Big Bang. Sua sigla significa, abre aspas, Cosmic Evolution Early Release Science Survey, fecha aspas. Pesquisa científica de liberação antecipada da evolução cósmica em tradução livre. A busca por essas galáxias distantes não param, pois quanto mais distante uma galáxia está localizada, mais perto do início do universo os cientistas estão enxergando. Parece que lá se está uma resposta para este grande mistério que tira o sono da ciência. A equipe envolvida na análise sugere que a formação estelar neste local deve ter começado entre 120 a 220 milhões de anos após a explosão. No entanto, o Science Alert Portal aponta que observações espectroscópicas de acompanhamento devem ser realizadas para confirmar a identidade do objeto. Isso deve confirmar o desvio para o redshift, a partir do qual as galáxias poderiam ser melhor estudadas e ajudar a construir um censo dos primeiros corpos celestes do universo. Muitas ideias e teorias para quebrar nossa concepção do universo, mas é preciso calma. O rápido fluxo de artigos científicos a partir das observações iniciais do James Webb trouxe muitas ideias e artigos. Rapidamente, os astrônomos publicaram no Archive, um site onde os artigos científicos
podem ser carregados após revisão mínima pelos moderadores. Isso acabou fazendo que os resultados científicos fossem rapidamente divulgados e discutidos. Mas alguns temem isso, pois segundo Klaus Pontoppidan, as pessoas estão querendo apressar demais as coisas, pois muitas coisas relacionadas ao aparelho do James Webb podem estar afetando esses vários resultados que estão aparecendo. Vários outros cientistas e pesquisadores que estão trabalhando com os dados pediram calma. Nathan Adams, da Universidade de Manchester, diz que é muito cedo para chegarmos e simplesmente quebrarmos todo esse vasto conhecimento que temos sobre o universo. Os astrônomos estão agora correndo para realizar observações de acompanhamento com o satélite. Levinson diz que atualmente está revisando cerca de 1 dúzia de propostas de vários grupos que pedem tempo adicional de observação do James Webb, a maioria dos quais está buscando examinar candidatos a galáxias de alto redshift. Treu, que apresentou uma das propostas, disse recentemente que, abre aspas, considerando a empolgação e a importância dessas primeiras descobertas, achamos apropriado pedir um pouco de tempo para confirmá-las. Fecha aspas. Mais programas futuros estão prontos para caçar galáxias distantes, como o Cosmos Web, liderado por Cartel-Tap, que deverá aumentar enormemente a população conhecida de galáxias primitivas, observando uma faixa mais ampla do céu por centenas de horas, pois estima-se que há milhares de outras galáxias que seremos capazes de detectar. Propostas futuras podem procurar evidências nas galáxias primitivas. Algumas estimativas sugerem que o James Webb poderia ver até um desvio para o redshift de 26 apenas 120 milhões de anos após o Big Bang, um piscar de olhos cósmico. Muito trabalho será feito para acompanhar a crescente lista de candidatos. O Webb inaugurou uma nova era da ciência e, apesar das incertezas, a rápida comunicação de novas descobertas revigorou os astrônomos. É encantador ver a comunidade tão engajada e animada. Agora, a questão segundo Treus é: se pudermos realmente acreditar no que estamos vendo, é hora de reavaliar nossa compreensão do início dos tempos. Mas e para você? Como se sente diante dessas novas descobertas? Conte aí pra gente nos comentários.